No vídeo de hoje daremos sequência ao nosso estudo, a nossa série de vídeos sobre o fruto do Espírito. Então hoje nós falaremos sobre o fruto do Espírito chamado benignidade e bondade. Com certeza este é um tema muito importante para todas as pessoas, seja cristãos ou não cristãos, principalmente para aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo e baseando-se as minhas palavras no texto de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12 ao 15, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Esta palavra aqui, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele escreveu aqui no capítulo de número 3, nos versículos que nós temos lido, sobre algumas características que aqueles que servem a Deus deveriam ter, e dentre elas está a benignidade. A benignidade e a bondade. Com certeza, estas duas palavras são como duas colunas no meio da igreja. São como duas colunas na estrutura espiritual, na estrutura moral e social da igreja e do cristão. A benignidade e a bondade são duas coisas muito importantes que aqueles que professam o nome de Jesus devem ter na sua vida, no seu dia a dia, nas suas atitudes, coisas muito importantes. Então a benignidade, com certeza o ato de ser benigno, a benignidade fundamenta-se no amor, pois o texto que nós lemos diz que o amor, o que acontece? Revesti-vos de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então o amor une perfeitamente todas as coisas. Então a benignidade não significa apenas a qualidade de ser puro e bom, mas ser voltado a atos e atitudes bondosas. Então isto é necessário, isso é interessante, né? A benignidade não é simplesmente ser puro ou ser bom, mas as atitudes da nossa vida, elas devem ser bondosas, né? Isto é muito importante. A bondade é o resultado da benignidade. Ou seja, aquele que é benigno, ele é uma pessoa boa. Então, por sua vez, é uma pessoa bondosa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo de número 14, diz assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselharem-se uns aos outros. O apóstolo Paulo estava falando ali a estes irmãos, dizendo: estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Nós, como salvos, como cristãos, precisamos estar cheios de bondade, ou seja, sermos uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, e já nós estaremos vendo as características de alguém que anda em benignidade e bondade. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 9, diz assim: Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Aleluia! O fruto da luz, ou seja, se a pessoa anda na luz, aceitou a luz de Deus, entregou a sua vida a Jesus e agora trilha um caminho
de luz, automaticamente a sua vida deve consistir em toda a bondade. Aleluia! Bondade. Na verdade, a tradução, poderíamos explicar a bondade de diversas formas. Bondade é na prática, né? Fazer na prática aquilo que é bom. Se uma pessoa é rude, se uma pessoa é ruim, se uma pessoa é maldosa, malvada, automaticamente esta pessoa não é uma pessoa bondosa, não é uma pessoa que tem a característica da benignidade. E nós, como cristãos, como salvos, precisamos ser bondosos. Vamos ver agora alguns princípios da benignidade e da bondade. Primeiro, aquele que é benigno e bondoso. Primeiro princípio é servir ao próximo. Então, o ato de ser da benignidade e da bondade não é servir a si mesmo em primeiro lugar, mas na sua natureza é servir ao próximo, servir ao meu semelhante. Então, servir ao próximo, primeiro, se eu sou alguém que ando em benignidade, em bondade, eu devo ter o interesse de levar ao Evangelho às pessoas, as boas novas da redenção, as boas novas de salvação. E não somente isso, mas também atender às necessidades diversas que as pessoas possam ter. Sempre temos ao nosso redor pessoas com necessidade, pessoas passando necessidade, pessoas precisando de alguma coisa, seja de qualquer ajuda, seja de comida, seja de roupa, seja, enfim, de qualquer circunstância. Sempre vai existir pessoas ao nosso redor que precisam da nossa ajuda, precisam que alguém estende a mão. E então, a primeira característica da benignidade e da bondade é servir ao próximo. A segunda característica da benignidade e da bondade é a generosidade, ou seja, o homem bom, aquele que é benigno, precisa e deve ser generoso. Não tem como praticar a benignidade e a bondade sem a generosidade, atos de generosidade. O homem bom, ele serve os outros. Este homem bom que serve os outros, ele pode ser considerado alguém rico, alguém milionário, alguém que possui uma fortuna, mesmo que lhe falte os bens materiais. Mesmo que esta pessoa seja pobre aqui nesta terra, não tenha muitos bens materiais, mas se ele é bondoso, pratica generosidade, ele pela palavra é considerado como um homem rico. Aleluia! Então por isso nós precisamos ser generosos. É muito importante a generosidade. Se nós temos esta parte do fruto do Espírito chamado benignidade e bondade, nós precisamos praticar a generosidade. Então, com certeza, uma das características da bondade cristã é a generosidade. E a palavra de Deus nos diz que Deus, ele estende a sua mão, que Deus, ele ajuda aqueles que ajudam os pobres e necessitados. Lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 10 e 11, fala sobre isso. Que aqueles que estendem a mão para os pobres, que aqueles que estendem a mão para aqueles que estão em necessidade, abrem a mão com generosidade, eles são ajudados por Deus, eles são abençoados por Deus. Então, se você quer atrair as bênçãos de Deus para a sua vida, seja generoso. E também, meus irmãos, um ato de generosidade também é nós entregarmos nossos dízimos e ofertas à casa de Deus. Então eu devo ajudar o meu próximo e eu também devo ajudar
a congregação, a igreja na qual eu congrego, eu faço parte, sendo generoso com os meus dízimos e as minhas ofertas. A palavra de Deus diz aqui que nós devemos tratar os outros da mesma maneira que nós gostaríamos que os outros nos tratassem. Diz em Mateus capítulo 7, versículo 12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se nós queremos receber um ato de bondade de alguém, primeiro devemos nós sermos bondosos, devemos nós ser generosos, da mesma forma como gostaríamos que os outros fossem conosco. Isto é importante. Na palavra de Deus, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que foram bondosas, de pessoas que tiveram essa característica da benignidade na sua vida. Por exemplo, a história de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, e pelo que a palavra do Senhor nos diz, Jó, ele era um homem muito bondoso. Ele era um homem que tinha essa característica da benignidade. Ele era um homem bom. A palavra de Deus nos diz isso. Nós vemos também Davi. Apesar de seus erros, apesar de suas falhas, Davi era um homem com um coração generoso, com um coração muito bondoso, com um coração benigno. Nós vemos o maior exemplo de bondade e benignidade, nós vemos na vida de Jesus Cristo. Jesus, o nosso mestre, é o maior exemplo de benignidade e bondade, e ele demonstrou isso até o final da sua carreira, até o final da sua vida terrena, né? Glórias ao nome de Jesus. E nós vemos que Jesus, como um homem manifestando a benignidade, o que ele fez? Ele suplicou perdão em favor de seus inimigos. Lá em Lucas capítulo 23 e versículo 34, né? Lá ele suplicou a Deus o quê? Ele suplicou o perdão em favor dos seus inimigos. Não é fácil. A natureza humana jamais pensa desta forma. E o que a palavra do Senhor nos diz é exatamente isso, né? Jesus demonstrou a benignidade, Jesus demonstrou a bondade, suplicando o perdão em favor de seus inimigos. Jesus, ele demonstrou o sentido verdadeiro de ser benigno, de ser misericordioso com as outras pessoas. Sabe quando? Ao ele entregar-se na cruz do Calvário. Ali ele nos provou o que é amor, o que é ser benigno, o que é ser bondoso, o que é ser misericordioso. Jesus, o maior exemplo a qual nós devemos olhar. Nós vemos na palavra também o exemplo de um homem chamado Estevão, que ao pregar a palavra de Deus, ele foi ali pego e apedrejado por causa do Evangelho. E ele foi um exemplo de benignidade, porque ao invés de ele desejar a morte para aqueles que estavam lhe apedrejando, o que ele fez? Ele orou por eles, pedindo a Deus que não lhe imputassem esse ato, pedindo a Deus que os abençoassem. Ele estava sendo apedrejado até a morte, e antes de morrer ainda, ele demonstrou a benignidade e a bondade. Então, uma característica, uma parte do fruto do Espírito chamado benignidade e bondade, nós precisamos ter em nossa vida. Deus, ele é benigno. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é bondoso. Diz a palavra de Deus no Salmo 103, verso 13: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de seus filhos. Mostra aqui a benignidade, a compaixão, a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Temos esta pequena mensagem que nos explica aqui sobre esta parte do fruto do Espírito chamado benignidade e bondade. Que eu e você, que você possa ser alguém bondoso,
e alguém que pratica a benignidade. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Você possa aí dar o seu like neste vídeo, né, e também estar se inscrevendo em nosso canal. Ative o sininho, as notificações para receber os novos vídeos e também compartilhe este canal com os seus amigos, com os seus contatos. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar muito a sua vida, sua casa e sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.